Quero contar para vocês a experiência paranormal do meu avô Juan, um homem que viveu na serra quase toda a vida. Contarei a história em primeira pessoa para que seja muito mais fácil de acompanhar. Meu nome é Juan e meu relato aconteceu quando eu tinha 17 anos, época em que ainda morava com meus pais. Nunca gostei de fazer as coisas com pressa, pois cresci em uma fazenda onde tudo tem seu tempo. Sei que o sol marca a jornada e a noite não passa de um descanso para começar outra vez. Meus dias eram simples. Eu acordava com o canto dos galos e saía descalço para buscar água para os animais. Meu chapéu já velho me protegia do sol e do vento quando eu precisava percorrer os caminhos do mato. Gostava da rotina, pois sabia o que tinha que fazer e quando fazer. Lembro-me bem daquele dia, pois desci até o vilarejo bem cedo. Selei meu cavalo e parti sem pressa, aproveitando o ar fresco da manhã. Levava uma lista de coisas que minha mãe havia me pedido para comprar e algumas encomendas do meu pai. O céu estava limpo quando saí, mas no meio do caminho nuvens escuras começaram a se formar. Assim que cheguei ao povoado, a chuva começou forte, intensa e sem trégua. Me refugiei na loja esperando que passasse, mas a chuva caiu quase o dia inteiro. Quando finalmente decidi voltar, já estava tarde e a chuva tinha cessado. Poderia ter ficado na casa de uma tia, como meu pai me recomendou por causa do tempo, mas para ser sincero, não tinha uma boa relação com meus primos, então preferi voltar. O caminho de volta obviamente estava só barro, com poças refletindo a última luz do dia. Meu cavalo avançava com cautela, sentindo a lama ceder sob seus cascos. Todo o mato cheirava a terra molhada e as árvores estavam deitadas pela tempestade. O problema veio quando cheguei ao riacho. Sabia que a água aumentava com a chuva, mas não pensei que fosse tanto. Olhei na penumbra e vi que a correnteza descia forte, arrastando galhos e pedras. Nem pensar podia me arriscar a entrar com o cavalo e sermos derrubados pela correnteza. Ainda assim, percorri a margem do riacho tentando encontrar outro caminho. Mas a água estava forte em todos os lugares e não havia muito o que fazer. A minha casa estava do outro lado e eu não tinha como chegar até lá. Suspirei, sentindo-me frustrado, mas resignado. Decidi ficar ali na margem procurando um lugar seco para passar a noite. A ideia não me agradava, mas no campo a gente aprende a aceitar o que tem de boca fechada. Me acomodei sob uma árvore grande, carregado pela umidade deixada pela tempestade. Não sei quanto tempo dormi, mas o frio e a dureza do chão tornavam impossível um descanso profundo. Me mexi um pouco com o chapéu caído sobre o rosto. O riacho não parava e continuava arrastando galhos, pedras e todo o que tivesse nele. Pouco depois, já enjoado de não ter nada para fazer, ouvi um assobio distante que se misturou ao som da água. Podia ser um pássaro noturno ou o vento passando entre os galhos, então não foquei muito. Também não estava completamente desperto, então apenas abri os olhos de leve, tentando me acomodar melhor no meu refúgio sob a árvore. Não pensei em nada estranho, pelo menos não naquele momento. O assobio, porém, voltou a soar dessa vez com uma cadência estranha, como se não fosse um som natural. Me levantei devagar, apoiando as mãos no chão. Olhei ao redor, mas a noite cobria tudo com uma escuridão densa. A única luz vinha da lua e não vi nada anormal por ali. Fiquei quieto, somente escutando. Talvez fosse a água, o som da correnteza batendo nas pedras e confundindo meus ouvidos. Para quem não sabe, às vezes no campo, os sons enganam de uma forma bizarra. A gente jura ter ouvido uma voz ou um grito ao longe, mas quando presta atenção percebe que é só o vento. Foi nisso que me agarrei, mesmo tendo algo naquele assobio que me incomodava. Fechei os olhos e tentei dormir de novo. Na terceira vez que ouvi, foi ainda mais alto. Soava mais definido, mais encorpado, por assim dizer. Dessa vez soube que não era um pássaro nem o vento.
O som se elevou acima do barulho da água, sustentou-se por alguns segundos e depois desapareceu, deixando uma sensação estranha no ar. Me sentei de repente, sentindo um arrepio percorrer minhas costas. Engoli seco e meu corpo inteiro ficou em alerta. Não me movi e meu coração batia forte. Parecia que alguém assobiava para mim, como se esperasse uma resposta. De repente, meu cavalo ficou maluco. Até aquele momento ele tinha permanecido com a cabeça baixa, descansando da viagem, mas agora respirava forte. Movia as orelhas de um lado para o outro e raspava as patas no chão. Me levantei devagar, tentando acalmá-lo com a voz. Ele recuou um pouco, puxando as rédeas como se quisesse fugir. Foi então que eu vi que entre as árvores, a poucos metros de onde eu estava, havia uma sombra. Era a silhueta de um homem, ou pelo menos parecia ser. Meu coração disparou no peito. Apesar da escuridão, deu para distinguir sua forma. Era alto, de ombros largos, e estava parado. Não consegui ver seu rosto, apenas o contorno do corpo. Ele não se movia e não fazia nada além de estar ali, com a cabeça virada em minha direção. E então ouvi o assobio mais uma vez. Não sei o que foi pior, o som em si ou a maneira como foi feito. Soou como meu pai fazia para me chamar de longe. Mas em vez de sentir alívio ou reconhecer aquilo como algo familiar, meu corpo se arrepiou por inteiro. Senti um frio que não tinha nada a ver com a noite. Foi impossível não lembrar das histórias que contavam na fazenda. Minha avó falava sobre aparições que surgiam nos caminhos, de pessoas que falavam seu nome na madrugada e ao virar para olhar não encontrava ninguém. Também falavam de homens que voltavam da serra dizendo que algo os havia seguido, que uma presença os havia acompanhado. Meu pai sempre nos alertava e dizia: quando alguém sente que está sendo observado à noite, é melhor ignorar e seguir em frente. Mas ele também dizia que se algo ruim aparecesse na sua frente, o melhor era não demonstrar medo. Então, fiz a única coisa que me ocorreu naquele momento. Insultei a coisa. Segundo meu pai, se você fizesse isso e gritasse com coragem, qualquer coisa que estivesse ali iria embora. O mal não suporta ser confrontado. Porém, aquilo não se moveu e ficou ali, parado entre as árvores. E então falou comigo. Filho, como você tem estado? A voz era grossa e pausada, como se viesse de muito longe, mas não tinha o tom áspero do meu pai. Era uma voz que eu não reconhecia, mas que parecia esperar que eu sim a reconhecesse. Meu cavalo já não aguentava mais, bufava e se movia de um lado para o outro, desesperado para se soltar. Ele desde o primeiro momento sabia que algo estava errado. Filho. Repetiu mais devagar, arrastando a palavra. Eu não sabia o que aquela coisa queria, nem por que me chamava assim. Filho, por que você me abandonou? Por que me deixou sozinho? O ar ficou preso na minha garganta, pois eu não tinha ideia do que ou de quem poderia ser. Não fazia ideia se ele me atacaria se subisse no cavalo. Me responda! Gritou de repente, com uma raiva que me fez dar um passo para trás. A voz parecia quase humano, mas eu sabia que aquilo não era uma pessoa. Não podia ser. Por que me abandonou, Juan? O grito atravessou meu peito como uma facada. Eu não entendia como aquilo sabia meu nome, e para me defender peguei a primeira pedra que encontrei no chão e a lancei com toda a força. Aquilo não deu um passo atrás, não se curvou e não fez nenhum gesto de dor. E então voltou a falar com um tom mais angustiado, como se chorasse de raiva. Meu cavalo relinchou forte, puxando as rédeas com desespero. Ele não estava apenas assustado, estava em completo pânico. Com essa reação eu sabia que precisava sair dali, e sem pensar duas vezes me lancei sobre as rédeas e comecei a desatá-las. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia desfazer o nó. Assim que soltei a corda, o animal deu um salto para trás,
se afastando alguns passos, mas eu o alcancei e tentei montá-lo de um pulo. Não consegui. O nervosismo, o desespero, o medo, tudo se misturou e minhas pernas não responderam. Caí de lado, com os joelhos batendo contra o barro. Aquela coisa escura ainda estava lá e gritava para eu voltar. Eu juro que sentia sua presença bem atrás de mim, como se sua voz estivesse sendo sussurrada direto no meu ouvido. Tentei de novo e segurei a sela dessa vez com mais força. Consegui subir e assim que agarrei as rédeas, puxei com força e o cavalo disparou. Saímos em disparada, deixando o riacho para trás. Eu não sabia para onde estava indo, só queria me afastar dali. Cavalgamos sem rumo até que minhas mãos pararam de tremer o suficiente para que eu pudesse pensar com clareza. Foi então que reconheci o caminho. Eu havia chegado à estrada principal. Ali parei e o céu ainda estava escuro, mas no horizonte já se notava uma leve claridade. Um primeiro aviso de que o amanhecer não estava longe. Fiquei parado no meio do caminho com o cavalo bufando sob mim. Não tinha coragem de voltar para casa. Ainda não. Então esperei. Esperei o sol nascer e esperei aquela voz desaparecer da minha cabeça. Com a primeira luz do sol, o medo começou a se dissipar, mas a sensação de desconforto continuava grudada em minha pele. Só então tive coragem de voltar e o riacho já não era o mesmo da noite anterior. A água havia baixado consideravelmente e agora corria mais tranquila. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava do lado de fora. Assim que me viu, ela largou o que estava fazendo e caminhou até mim. "Você ficou na casa da sua tia?" perguntou com um tom de preocupação. Desci do cavalo sentindo minhas pernas pesadas. Neguei com a cabeça. Minha mãe me repreendeu e disse o quanto era perigoso, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, contei tudo. Contei sobre o assobio, a sombra entre as árvores e a voz que me chamava de filho repetidas vezes. Ao dizer em voz alta, percebi o quão absurdo e idiota aquilo soava. Minha mãe disse que eu havia visto um ser obscuro. Ela ficou pensativa, como se tentasse se lembrar de alguma história parecida. Ela mencionou que sempre ouviu dizer que quando o rio enchia, as entidades da floresta se aproximavam. Mas isso não parecia com o que eu vi. Minha mãe tentou me acalmar e disse que essas coisas não fazem mal, apenas aparecem. Mas eu não conseguia aceitar isso, pois aquela presença tinha raiva de mim. Era um ressentimento que parecia real, como se realmente estivesse me procurando. Não sei como explicar, mas parecia algo pessoal. O pior era a pergunta que não saía da minha cabeça. Como aquilo sabia o meu nome? Nunca soube o que foi e nunca ouvi falar de uma história parecida. Mas eu juro pela minha vida, a forma como aquilo gritava era horrível. Sempre adorei o silêncio, e com isso me mudei para uma pequena cabana longe do caos da cidade há cerca de 5 anos. O lugar é grande, isolado, e a floresta se estende muito além da minha propriedade. O vizinho mais próximo fica a quilômetros de distância, e os únicos sons que você pode ouvir são o vento nas árvores e o canto de um pássaro ao longe. É tranquilo e é assim que eu gosto. Pescar é o meu passatempo, então passo a maior parte do tempo no rio, que fica logo atrás da minha casa. É o lugar perfeito para fugir de tudo e de todos. Não me importo de ficar sozinho. Na verdade, eu até gosto disso. A cabana tem um grande deck que dá para a floresta. Com isso, frequentemente me sento ali com uma cerveja gelada na mão. Gosto de assistir o sol se pôr atrás das árvores e ouvir os sons da noite na floresta. Sempre foi pacífico, até recentemente. Tudo começou há cerca de 2 semanas. Eu estava no deck como de costume, apenas olhando para a escuridão,
quando ouvi o estalo de um galho ao longe. Não pensei muito nisso, pois obviamente poderia ser milhares de fatores. A floresta está cheia de vida e ao longo dos anos me acostumei com os ruídos, mas com o passar dos dias os sons se tornaram mais frequentes. No início era só isso, galhos se quebrando ou folhas farfalhando, coisas que eu achava que eram apenas animais. Mas então, certa noite, ouvi algo diferente. Um som de arranhão veio do lado da casa, perto da janela do quarto de hóspedes. Era baixo, quase como se estivesse tentando ser furtivo. Me levantei da cadeira com meu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Esperei, mas nada aconteceu depois disso. Provavelmente só um bicho, pensei. Mas algo não parecia certo, então decidi trancar tudo para a noite. Na noite seguinte ouvi de novo, o mesmo arranhão. Só que dessa vez não era apenas do lado da casa. Agora estava mais perto e parecia estar vindo bem da janela do segundo quarto. Fiquei parado, ouvindo com atenção, enquanto meus nervos começavam a ficar à flor da pele. Não conseguia explicar, mas algo estava errado. Fui até a janela, puxando levemente as cortinas para ver o que havia lá fora. O luar iluminava as árvores, projetando sombras longas pelo quintal. O vento estava parado e tudo parecia normal. Nenhum animal e nenhuma pessoa. Balancei a cabeça dizendo a mim mesmo que estava deixando minha imaginação me pregar peças. Provavelmente era um galho roçando na janela, ou talvez o vento. Convenci-me de que não era nada com que me preocupar e fui dormir. Na noite seguinte o arranhão voltou, mas agora não era só um arranhão. Bom, parecia um leve toque, como se alguém estivesse batendo na janela para chamar minha atenção. Meu coração deu aquela gelada e eu pulei da cama. Peguei uma lanterna e andei silenciosamente pelo corredor escuro até o quarto 2. Quando cheguei à janela, iluminei o lado de fora com a lanterna. Nada, nenhuma pessoa, nenhum animal, apenas a mesma floresta vazia. Porém, eu não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Não sabia e não sei explicar, mas algo estava errado. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Cada pequeno barulho parecia mais alto, e cada rangido no chão de madeira soava como se alguém estivesse se movendo pela casa. Fiquei ouvindo de olhos abertos, mas eventualmente adormeci de puro cansaço. As noites continuaram assim, e os sons não paravam. Eu os ouvia toda noite, e eram sempre os mesmos. Um toque, um arranhão, às vezes até um sussurro fraco que parecia vir de dentro das paredes. Tentei ignorar, mas estava ficando difícil. Uma noite decidi enfrentar o que quer que estivesse causando isso. Talvez fosse apenas um rato ou outro bicho que tivesse entrado. Peguei um pé de cabra no galpão lá fora, achando que seria bom ter algo em mãos caso as coisas ficassem estranhas. Fui até o quarto 2 e abri a porta com cuidado. O ar estava parado, pois eu não usava aquele quarto fazia meses. Iluminei o cômodo com a lanterna, checando debaixo da cama, atrás da cômoda, mas não tinha nada. Fiquei ali por 1 minuto me sentindo um idiota. Não havia nada, era só o mesmo velho quarto vazio. Porém, quando me virei para sair, notei que a porta do armário estava ligeiramente aberta. Não me lembrava de tê-la deixado assim. Meu estômago revirou. Caminhei lentamente até lá e puxei a porta para abrir. Não tinha nada dentro, mas ao iluminar o fundo do armário vi algo estranho. Havia um pequeno pedaço de tecido preso na borda da parede. Era escuro, rasgado, quase como um pedaço de roupa. Não conseguia pensar direito, mas depois minha mente disparou. Alguém esteve aqui? Alguém entrou no meu quarto? Saí do quarto de costas com meu coração querendo sair pela boca. Bati a porta com força e a tranquei. Eu não podia ficar mais naquela casa, então saí esperando que o ar fresco clareasse minha mente. A escuridão da floresta parecia se fechar ao meu redor,
mas tentei ignorar. Dormi no sofá naquela noite, com uma faca ao alcance da mão. Mas não ouvi nada. Sem arranhões, sem batidas, só silêncio. Silêncio demais. Na noite seguinte decidi dormir na minha cama, e não deixaria isso me expulsar da minha própria casa. Mas assim que comecei a adormecer, ouvi de novo. O toque, toque, toque na janela. Pulei da cama com o coração disparado e agarrei a lanterna. Corri para o segundo quarto sem me importar com o barulho dos meus passos. Dessa vez, quando puxei as cortinas, não vi apenas a floresta, vi uma sombra. Alguém estava parado do lado de fora da janela, mal visível na penumbra. Congelei com minha mente girando. Quem era aquela pessoa? O que estava fazendo ali? Não queria acreditar, mas não dava mais para negar. Alguém esteve do lado de fora da minha casa e estava me observando. Corri para o telefone e disquei o número da polícia com minhas mãos geladas. A atendente atendeu e eu mal conseguia falar por causa do pânico. Alguém esteve do lado de fora da minha casa e acho que ainda estão aqui, eu disse. Passei meu endereço e eles disseram que mandariam alguém imediatamente. Quando desliguei, ouvi um rangido lento no corredor. Alguém estava dentro da casa. Não hesitei. Corri para a porta dos fundos, a abri de uma vez e me joguei na floresta. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, com meus pulmões queimando a cada passo. Quando cheguei ao fim da propriedade, vi as luzes dos carros da polícia ao longe. Diminui o passo e me escondi atrás de uma árvore. Os policiais entraram na casa com as armas em punho, vasculhando o local. Mas eu não fiquei para ver o que aconteceu. Não podia. Eu sabia que quem quer que estivesse lá dentro ainda não tinha terminado. Eu nunca mais voltei. Somente entrei em contato com a polícia para avisar que eu estava bem, para que não iniciassem uma busca por mim. A cabana ainda está lá, sozinha na floresta, mas não parece mais um lar. Toda vez que fecho os olhos, ouço aquele som de batidas. Não sei quem estava na minha casa ou o que queriam, mas sei de uma coisa com certeza. Tem alguém ou algo lá me esperando. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Te envio uma grande saudação de Corumbá. Meu nome é Carlos, e é a primeira vez que envio um relato para um canal desse tipo. Espero que esta história seja considerada para publicação, pois seria bom que a história do meu avô também fosse conhecida. Meu avô sempre nos contava histórias de quando foi médico voluntário em um pequeno vilarejo da Bolívia, nas montanhas de Potosí. No começo, eu pensava que as coisas que ele contava eram muito exageradas, mas houve uma que ele sempre narrava com um tom diferente, como se ao recordá-la, voltasse a sentir o medo nos ossos. Ele era boliviano e sempre se referia a essa história como a epidemia dos vermelhos. Essa história foi contada há muitos anos, mas eu a sei de cor e salteado. Meu avô contava que lá pelos anos de 1980 foi enviado a um vilarejo chamado San Lucas, que ficava entre as montanhas, onde o frio era como um osso a mais no corpo, e a névoa entrava pelas frestas das casas de barro. Nesse lugar as pessoas eram caladas, mas respeitosas. Elas olhavam para o meu avô com curiosidade, porque não era comum que alguém de fora viesse atendê-las. Quase sempre, para obter assistência médica, os moradores tinham que sair do vilarejo e ir até a cidade, onde seriam tratados. O centro médico era uma pequena casinha com 2 quartos e, com sorte, os medicamentos chegavam uma vez por mês. No entanto, meu avô se virava com o que tinha e fazia tudo o que podia. Durante alguns meses, tudo esteve bem no vilarejo de San Lucas. No entanto, tudo começou a mudar em uma tarde,
quando começou a circular um rumor de que uma doença estranha estava se espalhando entre as pessoas. Aquilo não era uma gripe, nem uma pneumonia, mas quem contraía a doença ficava pálido, tremia de febre e, o mais estranho, 2 dias depois dos primeiros sintomas, a pele começava a ficar vermelha. Da cabeça aos pés, todo o corpo se tornava avermelhado, como se estivesse coberto por tinta ou algo sem explicação. Os primeiros infectados foram 2 homens que chegaram ao centro médico já com a pele avermelhada. Meu avô tentou entender a causa daquela tonalidade, mas era complicado, pois não parecia ser uma infecção, alergia ou doença dermatológica. Logo os casos aumentaram para 6, entre homens e mulheres adultas, todos com essa condição estranha. No início a doença não parecia mortal, mas era preciso investigar o que estava acontecendo no vilarejo. Por precaução, meu avô improvisou uma espécie de traje de isolamento, caso a epidemia fosse contagiosa pelo toque ou por vias respiratórias. Além disso, insistiu para que os moradores evitassem contato com os infectados. Durante sua investigação, ele conversou com os 6 doentes para entender como poderiam ter sido contaminados. Ele perguntou o que comeram, o que beberam e por onde andaram, mas nada parecia fora do comum. Até que um deles mencionou algo muito estranho. Um dos homens disse que na noite anterior ao início dos sintomas, saiu para ir ao banheiro no quintal de sua casa e, ao voltar para a cama, viu um brilho no céu. Esse brilho era como se uma grande lanterna ou farol se acendesse e apagasse em questão de segundos. Depois disso, ele ficou cego por um momento e não lembrava como voltou para a cama. Apenas sabia que ao acordar já se sentia mal. Depois desse relato, os outros 5 pacientes contaram algo parecido, se não idêntico. Todos disseram que nas noites anteriores ao adoecerem, viram uma luz misteriosa no céu que os cegou por alguns instantes e depois não lembravam mais de nada. Se o caso já era estranho antes, agora era ainda mais. Meu avô, com os conhecimentos médicos da época, não conseguia identificar o que estava causando a doença nessas pessoas. Alguns dias depois, ele foi à capital para relatar o que estava acontecendo no vilarejo de São Lucas, mas não recebeu muita atenção. Disseram que eram casos severos de varíola ou de alguma erupção cutânea, explicando a coloração avermelhada da pele. Mas ele sabia que não era isso. Sem obter ajuda, meu avô voltou ao vilarejo e continuou tratando os pacientes. Eles pareciam estáveis, apenas com febre, dor de cabeça e dor no pescoço, claro, além da pele vermelha. No entanto, um dia um senhor chamado Benedito chegou à clínica enrolado em cobertores, com a pele extremamente ressecada e os olhos abertos, mas como se não estivesse vendo nada. Quando meu avô tomou seu pulso, sentiu que o coração do homem batia de maneira irregular, como se estivesse pulando batimentos. Ele rapidamente vestiu seu traje improvisado e tentou estabilizar o paciente, mas infelizmente Benedito faleceu. Algo muito estranho aconteceu quase imediatamente. Quando o homem morreu, sua pele voltou ao tom normal. Ele perdeu a coloração vermelha que o marcava. Mais estranho ainda foi que nos dias seguintes, os outros 5 pacientes também faleceram. Todos passaram pelos mesmos sintomas e tiveram o mesmo desfecho. Como meu avô não sabia se os corpos ainda eram um foco de infecção, ele os manteve no centro médico por alguns dias, esperando que qualquer vírus ou bactéria perdesse força. Foi então que ele viu algo aterrorizante. Naquela noite, quando já ia dormir, passou pelo quarto onde estavam os corpos dos pacientes. A luz não estava acesa, mas um pouco da iluminação externa entrava pela porta. Foi então que ele viu uma sombra muito alta, com cerca de 2 metros de altura, extremamente magra. A silhueta parecia estar examinando os corpos. Meu avô não conseguiu ver detalhes por causa da pouca luz, mas disse que aquela coisa tinha uma cabeça muito alongada e 3 dedos muito compridos em cada mão.
Ele ficou aterrorizado e correu para pegar uma arma, um pedaço de pau, um facão, qualquer coisa para se defender. Bom, quando voltou ao quarto, a coisa já não estava lá. O que ele viu, no entanto, foi que os corpos dos pacientes estavam posicionados de maneira diferente, como se tivessem sido examinados, ou como se aquele ser estivesse procurando algo em particular. Depois desse incidente, os corpos foram enterrados e por meses o vilarejo entrou em isolamento, com medo de que a epidemia dos vermelhos voltasse. Mas isso nunca aconteceu. Esse foi um caso único, e com o tempo meu avô chegou a uma conclusão. Aquela doença foi provocada por alguém. Talvez por aquele ser estranho, alto, de cabeça alongada e 3 dedos que ele viu. Segundo o que ele dizia, talvez de alguma forma essas criaturas infectavam as pessoas através da luz que descia do céu à noite, ou pelo menos era nisso que ele acreditava. Meu nome é Catarina. Há muito tempo venho experimentando eventos estranhos e, embora às vezes me assustem, também despertaram em mim uma grande fascinação e curiosidade. Desde pequena sempre tive certa sensibilidade para perceber o paranormal, algo que talvez eu tenha herdado da minha avó, que praticava bruxaria. Com o tempo aprendi a conviver com essas experiências, mas para falar a verdade, há momentos em que o medo toma conta de mim. Sou do interior de Minas e moro em uma antiga colônia cercada por uma imensa floresta. Vivo com meus 2 filhos e nossos 4 cães de pequeno porte, que sempre me acompanham fielmente. Aqui minha rotina noturna é sempre a mesma. Antes de me deitar, levo os cães para fazerem suas necessidades. Naquela noite, como em muitas outras, os levei para fora por volta da meia-noite, sem imaginar que algo aterrorizante estava prestes a acontecer. Não havia nenhuma brisa, e o silêncio só era interrompido pelo distante barulho dos animais. Tudo parecia normal, dentro do que se podia esperar, até que ouvi alguns assobios vindos da parte de trás da casa. Minha vizinha, que mora em uma dessas poucas casas próximas, cria galinhas. Então pensei que alguém estivesse tentando roubá-las. Continuei observando meus cães enquanto eles faziam o de sempre. Mas logo percebi que algo havia mudado. As árvores começaram a se mover de forma estranha, como se algo estivesse se escondendo entre elas. O curioso é que não havia vento, nem sequer uma leve brisa que justificasse aquele movimento. Senti aquilo arrepio chato e chamei meus cães, na esperança de entrar o mais rápido possível. Mas, estranhamente, eles começaram a rosnar de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Algo estava por perto. Ao olhar para a floresta, me deparei com 2 enormes luzes vermelhas me observando na escuridão. Não eram reflexos, nem a luz de uma lanterna. Eram olhos, grandes e brilhantes. Fiquei incapaz de reagir enquanto meus cães latiam completamente alertas diante daquela presença. Meu marido estava cansado do trabalho, mas tentei chamá-lo, porém minha voz simplesmente não saía. O medo me sufocava e era como se alguma coisa me impedisse de emitir qualquer som. Nesse momento, as galinhas da minha vizinha começaram a se agitar, fazendo um barulhão. Foi então que vi aquela coisa saltar da escuridão como um animal selvagem, algo muito grande e assustador. Em questão de segundos, levou 2 galinhas e desapareceu na escuridão. Minha visão estava desfocada, mas o barulho daquilo me tirou do transe. Sem pensar 2 vezes, corri de volta para casa, fechando a porta atrás de mim, com o coração batendo na garganta. Desesperada, acordei meu marido para contar o que tinha visto, mas ele simplesmente ignorou meu relato, dizendo que provavelmente eram cães de rua em busca de comida. Mas eu sei o que vi. Aquela coisa não era um cachorro nem um animal comum. Minha vizinha, ao saber do ocorrido,
Me disse que talvez fosse um lobisomem, mas acho que ela não acreditou em mim. Como eu disse no início, essa não é minha única experiência, mas com certeza é uma das mais aterrorizantes. Apesar do medo, sei que esse não será o último encontro com o desconhecido. Espero poder compartilhar mais do que vivi em outra ocasião. Continuarei dividindo minhas experiências com vocês. No ano de 2014, fomos para a casa de alguns parentes do meu namorado, nos arredores de Botucatu, já que eles tinham um sítio em uma área cercada apenas por campos. Passaríamos o fim de semana lá, e me lembro que, quando estávamos perto de chegar, algo estranho aconteceu. Ainda havia luz do sol, então conseguíamos enxergar perfeitamente. Foi nesse momento que um homem nos pediu carona. Meu namorado conhecia bem a região, então não discuti quando ele disse que não podíamos parar para levá-lo, pois aquele homem não lhe era familiar. Fora que no final daquela estrada só havia os campos da família dele e um único vizinho. Aquele homem definitivamente não era ninguém que ele já tivesse visto antes. Aquela pessoa devia ter cerca de 50 anos e caminhava na direção da rodovia, ou seja, para o lado oposto ao que estávamos indo, o que era estranho. Ele vestia um macacão jeans, uma camisa xadrez laranja e carregava uma pá. Quando passamos direto por ele, olhamos pelo retrovisor e o vimos continuar andando na direção contrária. Então, por que ele queria uma carona? Já víamos o campo a poucos metros de distância, prontos para fazer a curva e entrar no sítio, quando vimos o mesmo homem caminhando vindo do fundo da propriedade, do último terreno onde moravam os vizinhos. Era ele. Estava vestido exatamente da mesma forma e com a mesma pá. Tudo idêntico. Ainda havia luz do sol, então conseguimos vê-lo claramente. Meu namorado acelerou para passar antes dele e virar antes que cruzássemos o caminho com ele. O homem nos olhou com um semblante de raiva. Quando fizemos a curva e o deixamos para trás, olhamos pelo retrovisor e ele estava parado ali, no mesmo asfalto precário, apenas nos encarando. Foi uma experiência muito estranha. Contamos para a família do meu namorado, mas, por mais que saíssem para olhar e descrevêssemos o homem, ninguém o viu. Ele também não parecia familiar para ninguém. Os vizinhos eram apenas um casal que os tios do meu namorado conheciam muito bem. Nunca conseguimos entender como aquele homem conseguiu aparecer ali tão rápido. Nenhum carro passou por nós, nem na ida nem na volta. E mesmo que tivesse passado, teria que ter ido numa velocidade impossível. Conto isso para saber se alguém já passou por algo parecido. O que poderia ter sido? Eu tinha 25 anos quando voltei para a casa do meu pai. Eu havia saído de lá aos 8 anos e tudo tinha mudado. Tinha ido para a capital com minha mãe, mas ela já não estava mais nesse mundo e eu não tinha mais ninguém. Sentia falta de ter minha família por perto, então larguei meu trabalho, fiz as malas com as poucas coisas que tinha e voltei para ficar. Meu pai me recebeu frio como sempre. Disse que eu procurasse trabalho logo e avisou que o trabalho no campo era muito pesado para mim, que eu não aguentaria e que queria ver quanto tempo eu duraria. Por sorte, meu tio, que sempre viajava entre várias vilas, me disse que parecia haver uma oportunidade de trabalho em uma vila a uns 40 minutos dali. E de fato precisavam de um guarda. Ninguém queria o trabalho. Era mal remunerado e perigoso, e ninguém queria estar naquela vila à noite. Me fizeram fazer um treinamento ali perto, mas ajudou o fato de eu ter trabalhado como segurança na capital. Me aceitaram imediatamente.
Nas primeiras semanas eu chegava bem de madrugada na vila para me apresentar antes de amanhecer. Ia vestido com as roupas que me deram, usando uma motoneta que meu tio me emprestou. Lembro-me que no meu primeiro dia, quando estava chegando na entrada da vila, vi um velhinho descendo do monte, vindo de um caminho pelo qual nenhum veículo subiria, puxando uma carroça cheia de lenha. "Boa sorte, que Deus te proteja", ele disse. Perguntei se ele sabia quem eu era e ele respondeu que sim. "Cuidado com os Silvas. Não são boas pessoas." Agradeci sem saber se realmente podia confiar nele ou se eram apenas fofocas da vila, e ele seguiu pelo caminho enquanto eu avancei e cheguei ao posto. Naquele dia, fiquei com alguém na primeira parte do turno, mas depois fiquei sozinho. Em um desses momentos, enquanto estava descansando, tomando um refrigerante na frente de uma loja, um rapaz se aproximou de mim e disse que eu deveria ir com ele, que os irmãos dele queriam me conhecer e me convidaram para comer. "Sou Santiago Silva", ele disse. "Vamos nos ver muito. Me siga, é por aqui." O rapaz devia ter uns 17 anos, mas notei em seu tom certa autoridade, como se eu tivesse que obedecê-lo. "Obrigado. Outro dia com muito prazer", eu respondi. Ele segurou meu braço com firmeza e disse: "Vem, é por aqui." A senhora da loja percebeu e saiu, dizendo que eu não tinha tempo para as coisas dele, praticamente o expulsando dali. Depois ela me disse que eu havia feito bem, que nunca fosse com eles para o rancho deles e que tomasse muito cuidado ao andar sozinho. Acontece que aquela família era conhecida por controlar grande parte do que havia de ruim na vila, mas por alguma razão sempre eram intocáveis pela autoridade. Agradeci a ela e pensei no senhor da lenha, mas não o encontrei novamente até uma semana depois, quando cheguei igualmente cedo, antes do amanhecer. Lá vinha ele, descendo o caminho. Parei na estrada, o cumprimentei e ele respondeu de longe. Depois de quase 1 minuto, ele desceu até onde eu estava. Lembro-me bem como o cheiro de madeira recém-cortada era forte. "Já conheci seus amigos, os Silvas, gente agradável", disse brincando. Ele sorriu com os poucos dentes que ainda tinha. "Tem algo mais que preciso saber?", perguntei enquanto o senhor se afastava. Ele parou sua carroça e virou-se. "Se você quer saber, eu te digo." Respondi que sim com a cabeça. "Aqui os novatos não duram muito, principalmente os que querem fazer as coisas direito. Procure outro lugar." "Está me dizendo para renunciar e ir embora?", perguntei. O senhor se afastou sem olhar para trás, apenas levantou a mão como em despedida. Fiquei ali, observando até que o senhor desapareceu numa vereda de terra. O resto do dia não parei de pensar no que ele disse. No final, tomei coragem para perguntar à senhora da loja, a mesma que espantou o tal Santiago alguns dias antes. Perguntei se podia confiar nela, porque me disseram algo que me deixava muito preocupado. Ela disse que sim, então eu contei. Ela não queria falar, mas percebi tudo em seu olhar. Ela disse que não tinha nada a dizer. "A senhora acha que é melhor eu ir embora daqui?" A senhora continuou com suas coisas sem me olhar. Insisti. "Só me diga, senhora. Se me disser que fique por aqui, eu acredito. E se não quiser dizer nada, tudo bem." Ela se virou com o olhar fixo em mim, enquanto continuava a limpar o balcão. Seu olhar e seu silêncio foram claros para mim. E naquele momento, todas as coisas estranhas que meus colegas notavam, principalmente sobre o meu chefe, começaram a fazer sentido. Saí às 6 da tarde naquele dia, mas já tinha decidido que não voltaria. Ao sair da vila na minha motoneta, vi a trilha por onde o senhor da carroça tinha ido e quis passar para agradecê-lo. Basicamente, me despedir. Deixei minha moto no caminho e segui pela trilha. Ao fundo vi uma casinha de barro, mas quando cheguei, percebi que eram apenas 2 paredes em pé, só o esqueleto da casa.
Dei a volta para ver se a trilha continuava, mas não. Ali terminava. Pensei que talvez o velhinho tivesse parado ali apenas para descansar, mas quando voltei para a trilha em direção à estrada, ouvi um assobio. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Senti um calafrio, pois só se ouvia o vento. Sentia-me longe de tudo e já estava muito nervoso. Quando ia seguir pela trilha, vi pedaços de madeira entre as árvores, quase cobertos pelos galhos e pelo tempo. Aproximei-me, mas antes de chegar, reconheci. Embora parecesse estar ali há décadas se decompondo, reconheci. Era sem dúvida a carroça daquele velho, pois era feita à mão e presa apenas com cordas. Era ela, a mesma, mas evidentemente estava ali havia pelo menos décadas, consumida pelas árvores. Renunciei no dia seguinte e meu chefe não parecia se importar, mas depois começou a me ligar. Ele disse que queria que eu ajudasse em algo, com uma pendência que eles tinham, que nem precisava entrar na vila, que fosse direto ao rancho dos Silvas. Nunca voltei, nem em sonhos. Depois de uma briga com meu pai, acabei voltando para a capital, mas aquela lembrança do velho com sua carroça cheia de lenha antes do amanhecer sempre viverá comigo.